Mais uma semana e nós vamos começar um tempo muito forte na nossa caminhada espiritual, a Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. E esse evangelho de hoje nos dá uma orientação para que possamos refletir bem o que vamos assumir de propósito nessa Quaresma. Se tem uma coisa que os teólogos, os estudiosos das Sagradas Escrituras não têm dúvida nenhuma, é que Jesus disse isso: amai os vossos inimigos. Por isso que foi tido como louco. Você dizer e pedir para as pessoas amarem os inimigos, meus amigos, é realmente algo diferenciado numa época que a lei do talião era que predominava, olho por olho, dente por dente. Aí aparece alguém e diz: ame o seu inimigo. Então ninguém tem dúvida que Jesus realmente falou isso. Humanamente falando, é um choque. Como que eu vou amar alguém que me fez mal? Como que eu vou amar alguém que de alguma forma eu nutro um ódio, uma raiva, um desejo de vingança por alguma coisa que ela me fez? É difícil, não é fácil. É aí que Jesus lança para nós a proposta do verdadeiro amor. Mas o mais interessante é que Jesus vem dizer como que é amar o inimigo. Porque na nossa concepção, na nossa ideia, amar o inimigo é trazer para dentro de casa, tomar cafezinho ou ir para o shopping, para o cinema. Perdoar não significa isso não, gente. Perdoar não significa conviver não, pelo contrário. Porque o perdão é uma atitude de dentro para fora, ela é transcendente. O perdão significa a liberdade que você tem de não justamente fazer ou desejar ao outro aquilo que te desejaram e que te fizeram. Aí Jesus dá 3 dicas de como é amar os inimigos. A primeira é: fazei o bem aos que vos odeiam. Ou seja, transformar o ódio em amor. A primeira coisa para você amar o inimigo é transformar o ódio em amor. E o primeiro beneficiado com isso não é o inimigo. Porque no nosso orgulho nós achamos que eu vou estar me reduzindo, me humilhando, quando eu digo que amo o inimigo. Não, pelo contrário, você mostra a nobreza e o verdadeiro sentido do amor, quando você não nutre por aquele que te fez um mal, quando você não nutre o mesmo sentimento pelo qual ele poderia, ou ele fez, ou ele tem sobre você. Então é transformar o ódio em amor. Como? Fazendo o bem. Não é porque ela me fez mal que eu vou fazer mal para ela. A gente tem que parar com isso. O segundo ponto: bendizei os que vos amaldiçoam. É transformar a maldição em bênção. Mesmo apesar de você ser o que é e de você ter feito o que você fez, Deus te abençoe. Eu não vou te desejar mal. Eu não quero o seu mal. Porque quando eu desejo o mal ao outro, eu estou desejando primeiro para mim. Às vezes nós nos damos conta disso. E o terceiro ponto: rezai por aqueles que vos caluniam. Transformar a calúnia em oração. Reza por ele. Está aí as 3 formas de você amar o inimigo: transformar o ódio em amor, a maldição em bênção e a calúnia, perseguição em oração. Não tem bem-estar maior para a alma do que você fazer isso com aquelas pessoas que te fizeram mal. É um aprendizado, é por isso que Jesus coloca todo mundo ali na parede: amai os vossos inimigos. Aí já vem na cabeça: nossa, eu vou ter que conviver com quem me fez mal? Não.
É justamente você não nutrir no seu coração todos os ressentimentos que vêm do mal que te fazem. Porque num primeiro momento o desejo é de vingança, é de pagar na mesma moeda, é de desejar ao outro que ele morra. Cuidado. Cuidado com isso. Porque lá na frente Jesus vem dizer o quê? Vem dizer o quê? Que nós temos que ser misericordiosos. E não adianta fazer o bem para aqueles que já nos fazem o bem. Amar quem nos ama é fácil, gente. Mas você parar para rezar por alguém que te fez mal é um desafio imenso. Mas depois, quando você começa, você vai perceber que você é que está ficando bem com tudo isso. Que você é superior ao outro que te fez mal. E como já diziam, né, os estoicos, vamos pensar assim: pensa na morte. Pensa que você morre. Então, para que perder tempo nutrindo certos sentimentos que só vão atrasar a tua vida? Porque geralmente as pessoas que estão nutridas de raiva, de ódio, de rancor, elas acham que são eternas. Por isso que os santos tinham uma premissa muito forte. Viviam cada dia, cada instante, como se fossem os primeiros e os últimos instantes das suas vidas. Cada minuto como se fosse o primeiro, como se fosse o último. Esse momento nós temos que viver como se fosse o primeiro das nossas vidas, porque é o único que temos de concreto, e como também se fosse o último. E pensando assim, eu não vou perder tempo com odiosidade, com rancores, que não vai fazer bem. O perdão é uma atitude interna, repito, não significa que você tem que conviver com a pessoa que te fez o mal, mas significa que você já não deseja mal a ela. E pelo contrário, eu ainda acrescentaria um outro ponto. O quarto ponto do amar o inimigo é deixar que ele vá para bem longe de você. Você passou a amá-lo tanto que você não quer mais ele perto de você, mas você não deseja mal. Você não quer infelicidade, nem deseja mal. Tem gente que deseja a morte do outro, viu? Cuidado, que você pode morrer primeiro. Se tem uma coisa certa na vida, olha o que o padre vai falar agora, é a lei da reciprocidade. E o Evangelho me confirma isso. À medida com que você medir o outro, você também será medido. Disso eu não tenho dúvida. E se você não quer que isso aconteça, o próprio Evangelho também diz: não julgueis para não serem julgados. Não condeneis para não seres condenados. E perdoai para seres perdoados. É a lei da reciprocidade, não adianta. É só questão de tempo. Um pequeno detalhe: o mal, quando vem, ele vem com juros. Viu como o mal é bom? Quando ele vem com juros. É o único juro que talvez ninguém gostaria de ter, mas ele vem. Essa lei, gente, é infalível. Infalível. Às vezes as pessoas se perguntam: por que eu estou passando isso? Por que está acontecendo isso? Você já parou para fazer alguma reflexão se em algum momento você não fez um mal a alguém, ou desejou pelo menos? Dizer: ah, padre, eu nunca desejei mal a ninguém. Mentira. Todo mundo já desejou. Ninguém está imune disso, nem o padre. Imagina. Eu já aprendi a amar meus inimigos, graças a Deus. Quero bem longe. Bem longe. O que não acrescenta, tchau. O que soma, a gente abraça. Porque isso é proteção. Isso é proteção. Mas as regras são evangélicas. É para todo mundo, independente de qualquer coisa. Quer viver bem, quer viver em paz? Faz essas 3 regras aqui que Jesus falou. Aí você vai ver como você vai caminhar feliz. Então eu quero deixar de lição de casa para todos vocês, que estão aqui nessa Santa Missa, aos nossos casais do ECC que hoje aqui se encontram, nesse momento de acolhimento da imagem peregrina de Santana. Durante a semana, em casal, em família ou individual, na sua oração, leia esse Evangelho de novo.
durante a semana todinha, até sábado que vem, todo dia na sua oração pessoal ou comunitária da sua casa, é Lucas 6, 27 ao 38. Guardem aí, Lucas 6, 27 ao 38. Ou então depois vai no canal do YouTube nosso aqui que está gravado. Leia de novo esse evangelho e vá fazendo uma análise do que você precisa melhorar para que você lá na quarta-feira de cinzas possa assumir um compromisso. Será se eu preciso perdoar alguém? Será se eu preciso parar de julgar? Será se eu preciso parar de me lamentar, de odiar? Faça para você e assuma um propósito. Sabe por quê? Porque todo mundo começa a ficar preocupado em não comer carne. 40 dias sem comer carne. Parabéns. O jejum é recomendado pela igreja, tem que fazer. Mas não adianta ficar 40 dias sem comer carne e 40 dias falando mal da vida dos outros. Não vale nada. Não vale nada a carne que você perdeu de comer. Aí fica preso nos escrúpulos. Repito, o tripé da quaresma é o jejum, a esmola e a oração. Aí tem sentido o jejum que eu faço, porque eu vou sintetizá-lo com um gesto de amor, que é a minha esmola, que não é só material, mas é caridade no sentido de misericórdia com os outros. Por isso que é um exercício difícil a penitência, porque nós temos um tal de orgulho que nos massacra, e aqueles que vivem no orgulho estão fadados à morte precocemente, porque vão perdendo tudo. Estão perdendo tudo. Que esse evangelho de hoje ilumine a todos nós, começar por mim, a iniciarmos a nossa quaresma assumindo verdadeiros propósitos, além dos convencionais, que nos ajudam. Mas eu não posso esquecer que a quaresma não é só jejum, fica todo mundo focado nisso. É a oração e a esmola. E o evangelho de hoje é um verdadeiro caminho de como eu devo assumir um compromisso penitencial a partir da quarta-feira de cinzas. Mas para valer. Porque senão não tem sentido você tirar aquilo que você mais gosta de fazer somente. Fica uma coisa muito egoísta. Vai te ajudar a ter autodomínio sobre a vontade. Poxa, tirei o chocolate, tirei o café, tirei o vinho. Que sofrimento, meu Deus. Mas se não tiver o gesto concreto do amor, me desculpem, não valeu nada, tá? Foi só teatro, foi só ficção na tua cabeça. Tem que ter o gesto concreto. E o evangelho de hoje nos aponta para isso. E o gesto concreto, se não tiver sustentado no amor, também não vale nada. Porque é do amor que emana tudo. Não é esse amor de telenovela, não. Não estou falando de paixão, não. Estou falando de amor. Amor. Amor de Deus. Que é esse que faz com que cheguemos até as últimas consequências, se necessário for. É só olhar para a cruz. Olhando para a cruz, a gente tem noção do que é amor. Amou os seus inimigos ao ponto de lá na cruz dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Geralmente a gente não faz isso, né? Quem nos faz o mal, a gente faz o contrário. Tomara que morra. Jesus frustra. Essa é a proposta cristã. Por isso que é fácil ser qualquer coisa. Cristão é difícil. Porque a exigência é o amor. E todo mundo está acostumado a amar a partir de si mesmo. Ninguém pode ser, pensa que amar é não ser contrariado. O amor é contrariedade, sim. Quando Jesus disse que eu vim trazer a confusão, meu Deus, todo mundo ficou. O amor é assim, gente. Porque antes de mais nada, o amor é um exercício de autoconhecimento de si mesmo e de saída de si mesmo. E geralmente a gente quer o contrário. A gente quer apontar os outros como se eu fosse o perfeito.
O outro é que erra. Todos erramos. Inevitavelmente todos erramos. É por isso que estamos aqui e necessitamos da misericórdia de Deus todo dia. Todo dia. Mas quem aqui na comunidade, quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais, tiver, a partir desse evangelho, já feito o seu exame de consciência, põe em prática. Põe em prática, porque a vida passa muito rápido. E daqui a pouco, no fim de tudo, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, é entre você, é entre eu e Deus. Lembre-se que você não vai ter que prestar conta para ninguém, mas para Deus. No fim de tudo, é entre você e Deus. Entre você e Deus, não entre você e os outros. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,